Estou atualmente no na presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E é com imensa alegria que eu estou mediando esse debate, porque, como todos sabem, nós estamos na semana do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E essa data é muito importante, essa data precisa ser celebrada, precisa ser comentada, precisa ser comemorada, precisa ser discutida, porque quando a gente traz informação, diminui o preconceito e aumenta o respeito. Então, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele é um órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações voltadas à promoção da inclusão social da pessoa com deficiência e da defesa dos direitos da pessoa com deficiência no município de Curitiba. Ele tem participação governamental, várias secretarias, tem participação de entidades representativas de pessoas com deficiência e tem participação de pessoas com deficiência da comunidade. O nosso conselho, ele foi criado por lei em 1993, ou seja, ele tem quase 30 anos, né? Daqui 2 anos ele faz 30 anos, tem 28 anos. E ele foi um dos primeiros conselhos de direito criado no Brasil. Depois, em 2014, foi atualizada essa legislação pela Lei 15.545, de 19 de novembro de 2014. E o que teve de novo? De novo, teve que o Fundo de Apoio ao Deficiente, esse fundo é muito importante. Esse fundo, a verba principal oriunda, é oriunda do estar. Quando a gente para o carro na rua, 5% da verba vai para esse fundo. Só que antes tinha o Conselho Municipal dos Direitos e um conselho do fundo. Quando foi em 2019, nós unimos o conselho e o fundo, e ainda colocamos 3 cadeiras para pessoas com deficiência da sociedade. Então, foi uma grande conquista. Quanto às entidades, se alguma nos escuta e tem vontade de se inscrever no conselho, fazer parte, é muito fácil. Basta ter maiores informações no site da FAS, faz.curitiba.pr.gov.br. O nosso conselho, ele é secretariado pela Secretaria Executiva dos Conselhos, que fica lá na FAS. Agora, nós vamos aos nossos convidados especiais, que, como eu disse para vocês, são 4 conselheiros muito queridos e muito importantes, envolvidos, comprometidos com a causa da pessoa com deficiência. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é uma data comemorativa internacionalmente, foi promovido pelas Nações Unidas desde 1992, com o objetivo de promover mesmo a reflexão e o debate acerca dos assuntos pertinentes à pessoa com deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas com deficiência. E nós, como um Conselho de Direitos, vamos neste ano comemorar através desta live, um debate com perguntas bem pertinentes ao texto. Nós não fizemos presencialmente como gostaríamos, porque ainda estamos com receio em função da Covid-19. Então, eu vou pedir agora para que cada um dos nossos conselheiros que compõem hoje essa mesa redonda se apresentem rapidamente, façam uma rápida audiodescrição para os colegas que nos escutam e que não enxergam, e depois nós damos sequência às perguntas. Vamos fazer por ordem alfabética, e eu chamo, então, primeiro a nossa querida Daniela Guidugli. Olá. Bom dia para todos. Meu nome é Daniela. Eu trabalho no Departamento da Pessoa com Deficiência. No núcleo governamental da Central Libras. Eu sou uma mulher branca, com cabelo castanho e uso uma camiseta preta. Atrás de mim tem uma parede branca e janelas de vidro. É um prazer ser convidada para participar dessa live, com esse tema muito importante. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a apresentação do Júnior Húngaro.
Bom dia, como a Denise falou, meu nome é Júnior Húngaro. Hoje eu sou presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná e conselheiro do município de Curitiba, da pessoa com deficiência, né, dos direitos da pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa loira, cabelos loiros, olhos claros, uso óculos, tenho um pouco de barba e estou com uma camisa azul. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Passo agora a palavra para a Madalena Kochak. Bom dia, é um prazer imenso participar. Eu me chamo Maria Madalena Kochak, sou uma mulher branca, cabelos loiros. Estou, no momento, na minha casa, tenho uma parede branca com um quadro vermelho ao fundo. Estou usando 2 brincos metálicos prateados e uso uma camiseta azul. Atualmente, eu estou como vice-presidente da Associação Paranaense AGASP, o que seria a AGASP, Associação Síndrome Pós-Polio. E é um prazer estar aqui. Obrigada, Madalena. E, finalmente, passo a palavra, então, para o Roberto Leite. Roberto, só peço que você abra a tua câmera, porque você não está aparecendo. Isso, agora apareceu. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Roberto Leite, eu sou conselheiro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, sou representante do Instituto Paranaense de Cegos, sou conselheiro também no Instituto Paranaense de Cegos, e como profissão, a minha primeira profissão, eu sou fisioterapeuta, e como segunda profissão, sou advogado. Me sinto muito honrado de participar dessa data tão importante, na qual temos temas aqui bem interessantes, bem pertinentes para discutirmos e continuarmos lutando e conquistando espaços, direitos e, principalmente, buscando a igualdade de oportunidades. Eu sou um homem de 57 anos, olhos castanhos, estou trajando uma camisa polo azul marinho. A parede que está no fundo, eu lembro quando enxergava que ela era amarela, bem clarinha. Parece branca. Bem clarinha, um amarelinho bem suave. Eu estou na cozinha do meu apartamento, aonde eu moro com minha esposa Adriana e minha filha Carolina. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. E, como tecnologia assistiva, eu sou usuário de Cão Guia do Instituto Federal Catarinense, um programa brasileiro de instrução, treinamento e formação de duplas Cão Guia Deficiente Visual. Obrigado pela oportunidade e vamos lá. E cadê o Dexter falando em Cão Guia? Está descansando? Ele está deitadinho ali na sala, mas eu vou chamá-lo daqui a pouco, Denise, e aí eu viro a tela do computador para a gente vê-lo, tá bom? Para que as pessoas possam conhecer, né? Eu não falei para vocês ainda, quando eu fiz a entrada da apresentação ali, que o conselho, ele é a presidência do conselho, ela é por alternância. Então, um ano fica a presidência com o representante da administração pública e no outro ano com o representante da sociedade civil. Né, nós iniciamos uma nova gestão e nessa gestão eu então assumi, eu também trabalho na diretoria do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a vice-presidente é a Marisa Serra. A Dani pediu para a gente dar uma pausa de 5 minutos, né? Isso, exato. Permanecemos aqui, Dani? Não. Pode permanecer. Só a gente não fala nada sobre as questões, talvez. Ela colocou que teve um travamento no YouTube, né? Não sei se nós vamos ter que iniciar. Tá bem travado mesmo no YouTube. A transmissão e avisa quando voltar. Interrompeu e vai avisar quando voltar. Eu não sei se ela está usando o Yard. O Yard seria melhor para fazer essa transmissão.
Seria melhor para sempre fazer a legal. transmissão. Com questões de tecnologia, isso acontece, né? A gente tem aprendido a vivenciar a questão de transmissões ao vivo. É, bem isso. E é tão cheia de detalhes, é tão cheia de possibilidades, que é impressionante. Não, ela está pedindo... Só espera um pouquinho. Eu vou desativar o Infelizmente, áudio. aqui na casa dela a internet oscila Tá muito. oscilando. Então, pergunto se todos vocês querem continuar, mas eu posso gravar no Zoom, fazer uma gravação no Zoom, a gente continua a live. Mas as imagens, elas ficam travando. Mas eu estou gravando o Zoom. Depois, eu coloco o link da gravação no YouTube. Acho que sim, né, gente? Eu acho que ficaria mais fácil. A gente daí publica depois a nossa gravação aqui, né? Mas Dani Fica bem precisa Ela está fazer... pedindo desculpa Não, imagina. por esse imprevisto. Não, quem tem E a que gente pedir precisa desculpa é a fazer- operadora. E a gente precisa fazer o início de novo, Dani? Ou não? Você já tem como... Você Já gravou? está gravando. Já está gravando. Está gravando. Tá? Desde a hora que você começou a sua fala, Denise, já estava gravando, tá? Podemos continuar, então? Podemos. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, Denise. Você Então, quer que ela eu quer mande? avisar que vai colocar ao vivo. Tá, ok. Vai tentar Quer que de novo? mantenha já que está travando, você quer que mantenha fechado o vídeo e o áudio enquanto os outros falam? E aí a gente só abre vídeo e áudio quando a gente for falar? Cada Eu um? não sei se isso vai facilitar, Dani. Isso não Vai. facilita, Eu acho que não. Roberto. Não? Tá, eu Não, pensei não, que não. É fosse. só quando o problema é na continuar, internet Roberto. da gente daí, né? O Pode continuar, Roberto. com ela. Tá bom, então eu vou deixar aberto o vídeo e vou manter o áudio fechado só para não pegar os ruídos aqui de fora de casa. Podemos E aí, quando continuar, eu for então? falar, eu abro o áudio. Podemos. Pode, Dani? Podemos continuar, Dani? Então, passaremos agora às perguntas. Mas antes delas, eu tenho que registrar e agradecer a presença também dos nossos intérpretes. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Sem vocês, essa acessibilidade não seria possível. E nós, do Conselho, ficamos muito felizes, porque essa também foi uma conquista, né? Dessa gestão, da gestão passada, de conseguir contratar intérpretes para que estejam sempre com a gente nos nossos eventos. Parabéns e obrigada, menino e menina. Então, nós vamos fazer assim, eu vou fazer uma pergunta, passo a palavra para cada um, se necessário a gente debate, cuidando do tempo, né? Então, nós temos até às 11 horas, conforme combinado, 1 hora de live. A primeira pergunta é, qual a importância da participação da pessoa com deficiência no Conselho? Vamos seguir aquela ordem, começar pela Dani? Então, como eu sou nova aqui, é a minha primeira vez que estou participando do conselho da pessoa com deficiência. No começo, eu apenas observava, queria aprender como funcionava o conselho. Eu não tinha muitas ideias, muitas propostas. Mas nós, como pessoas deficientes, nós trazemos um empoderamento no conselho para defender as nossas prioridades. Porque não há nada sem nós, nós precisamos estar participando, nada para nós sem nós. Então, eu tenho percebido que nós podemos contribuir para muitas mudanças na sociedade
Por isso, a importância das pessoas deficientes continuarem sendo representadas dentro dos conselhos. Mostrar as suas experiências, as suas trajetórias, as dificuldades e barreiras que já enfrentaram. E isso torna mais fácil para outras pessoas conhecerem a nossa realidade e se sensibilizarem com a nossa situação. Nós percebemos que o trabalho do Conselho é proporcionar qualidade de vida às pessoas deficientes. Isso mesmo, Dani, muito obrigada. Júnior? Bom, como a Sobre a Dani acabou de importância. falar, né, é super importante a gente ter essa participação, as pessoas com deficiência, porque a vivência só quem é deficiente ou quem está muito próximo, que é, no caso, esposa, marido, família, o filho ali, a família mais o comum, né, que tem essa sensação, a problematização de ser uma pessoa com deficiência, porque não é tudo bonito, né? Existem vários problemas. Então, nada sobre nós sem nós é a frase que define tudo e não deveria ser diferente no Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque tendo a palavra de uma pessoa que tem a vivência, ajuda talvez a abrir um pouco mais a visão de quem está por fora, né? Então, mas também é muito importante a visão de quem está por fora, para que mude, para que ajude quem está dentro a enxergar melhor, né? Então, se complementam. Mas sempre é importante a visão da pessoa com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Sem dúvida, esse lema é importantíssimo e a gente faz questão de que ele esteja presente, ele tem que estar no nosso conselho. Exato. Madalena. Então, apoiado, como os dois colegas já falaram na fala anterior, mas está sempre consciente e sabendo das ações políticas, sociais, governamentais, e está fiscalizando de um modo, mostrando como que é a nossa dificuldade no dia a dia, né? E não ser visto como coitadismos, mas sim como pessoas iguais, com oportunidades iguais, e sempre ressaltando o talento e não a deficiência. Então, eu acho que nada e ninguém como nós que passamos no dia a dia sabemos o que precisa e o que falta para melhorar ainda mais. É isso mesmo. Por favor, Roberto, você complementa essa conversa, abre para discussão. É que eu acho que nós todos concordamos com a resposta de todos, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Voltando à pergunta, que é a importância da pessoa com deficiência dentro de um conselho, né? Em especial do Conselho da Pessoa com Deficiência, basicamente, nós, pessoas com deficiência, vivemos aquilo que a Convenção e a LBI trazem como eixos para a gente perceber o que é a deficiência. A deficiência, a partir da Convenção e a partir da Lei Brasileira de Inclusão, ela desloca essa questão. Deficiência para algo relacional, para algo no meio, e não na pessoa. Ou seja, eu vejo como uma grande importância da pessoa com deficiência estar ativamente no conselho, é ela demonstrar quais são as barreiras que impedem a pessoa com deficiência de ter essa igualdade de oportunidades. Então, seja a barreira arquitetônica, seja a barreira atitudinal, seja a barreira comunicacional. Como bem frisou a Denise no começo da live, no começo dessa transmissão, hoje o Conselho, desde o ano passado, nós lutamos para que tivéssemos quem? Os intérpretes de Libras. E para quê? Para que a comunidade surda tivesse acesso à informação e à comunicação em igualdade de oportunidade com todos os demais. Então, veja, isso nasce a partir do quê? Nasce a partir da percepção, e essa percepção sentida pelas pessoas com deficiência no seu dia a dia, ela dá uma outra conotação, dá um outro nível de importância, e nós vamos conquistando, lutando. Outro motivo importante para as pessoas com deficiência estarem participando politicamente no sentido de articular, de conquistar, de batalhar, de lutar pelos direitos, é ela ser protagonista nisso, ela tomar sob suas mãos essa
obrigatoriedade. Não, nós temos que ir lá e nós temos que demonstrar quais são as nossas necessidades e quais são as barreiras que estão sendo historicamente mantidas. E aí a gente vai conquistando, vai modificando e vamos paulatinamente, de acordo com a possibilidade, a luta, a garra e, principalmente, com muito conhecimento, fazendo com que as coisas vão se tornando, com que o ambiente onde a gente viva vá se tornando cada vez mais acessível. E a acessibilidade, se ela é proporcionada, se é trazida a acessibilidade para as pessoas com deficiência, ela atinge a todos. Ela atinge a pessoa com deficiência, ela atinge o idoso, ela atinge a pessoa com mobilidade reduzida, ela atinge a mãe e pai com criança de colo, que habitualmente a gente desloca com eles, né? Faz o trânsito com eles em carrinhos de bebê, ou mesmo no colo, levando nos braços. E assim nós vamos trazendo. Nós, pessoas com deficiência, nós temos que ter sempre em mente, nós precisamos mostrar aquilo que é necessário para tornar a nossa cidade melhor para todos. É bem isso, o desenho universal, né, Roberto, ele só facilita a vida de todas as pessoas, né? Então, ele dá igualdade de oportunidade, mas ele facilita o salto da mulher, ele facilita o carrinho do bebê, ele facilita o caminhar do idoso, além de dar a igualdade de oportunidade para as pessoas com deficiência. Então, assim, se todos pudessem seguir esse desenho, nós teríamos uma grande conquista. Uma evolução gigantesca, Denise e amigos, porque, veja, se nós tivermos o desenho universal e a adaptação razoável, quando o desenho universal não é possível, nós vamos ver muito mais pessoas nas ruas, transitando, indo e vindo. E isso enriquece, isso dá para a cidade eu digo assim, torna a cidade saudável. É verdade. Gente, então vamos passar para a segunda pergunta, e essa nós vamos fazer de uma forma diferente. Essa eu vou abrir a pergunta e vou pedir que quem queira se manifestar, vamos fazer sem ordem, tá bom? Como podemos incentivar as pessoas com deficiência a buscar e conquistar espaço e visibilidade na sociedade, além da garantia e efetivação de direitos humanos e sociais? Como podemos incentivar as pessoas? Nós, enquanto conselho, vamos falar um pouquinho. Mada, por favor. Incentivar, estimular, está em preparar. Preparar profissionalmente, socialmente e emocionalmente. Fazer com que as habilidades daquela pessoa com necessidade especial aflore, dando continuidade a uma profissão, a um direito na sociedade, mas para isso, a palavra-chave, acessibilidade. É assim que eu penso. Porque sem acessibilidade a gente não consegue. Quando o Roberto agora há pouco falou dessa conquista que a gente teve com os intérpretes, né? A gente também não tinha antes nenhuma pessoa com deficiência auditiva compondo o conselho. Mas já era uma luta em respeito às pessoas com deficiência que queriam participar, que tivesse intérpretes. Tanto é que os intérpretes lá do nosso departamento, há 2 anos, faziam já as reuniões, né? Mas pensem bem, hoje, a Dani, conselheira, se nós não tivéssemos um intérprete, ela não poderia estar aqui participando conosco, né? Então, isso é igualdade de oportunidade. Falando ainda em como promover, quem gostaria de se manifestar? Dani, por favor. Agradeço a Daniela, ao Roberto, do que foi falado sobre a importância da representação da comunidade surda aqui no Conselho. Isso é importante, a gente dá igualdade de oportunidades nas informações. É importante a gente lembrar que todos nós temos o quê? Tem diferentes tipos de surdos. Tem surdos que são usuários de Libras, tem surdos que são oralizados, que usam mais a língua portuguesa, tem surdos que preferem as legendas. Por isso a importância de todos nós, aqui nas lives, colocarmos o máximo de acessibilidade possível. Não só a janela de Libras, mas a legenda, as legendas em português. Isso é importante, para que todas as pessoas que têm vários tipos de surdez, elas possam
ter essa acessibilidade na comunicação. Aí sim nós vamos ter uma representatividade da comunidade surda aqui no Conselho. Também, outros representantes da sociedade civil, por exemplo, nós temos a Mônica, né? Esse é o sinal dela, ela participa no Conselho, ela é surda. Então, a gente tem incentivado para que eles possam participar, que a comunidade surda venha fazer parte. Surdos oralizados, surdos que têm surdez profunda, severa. Vamos incentivar todos eles a continuar lutando pelos seus direitos. Por isso que é importante ter intérpretes dentro do Conselho. Essa foi uma conquista que nós conseguimos, mas a gente não vai desistir, a gente vai continuar lutando para ter mais acessibilidade ainda. E essa é só apenas uma semente. A nossa luta continua. Cada dia vamos plantando várias sementes. Nossa luta continua. Eu quero muito colocar audiodescritor agora para essa próxima gestão, se todo mundo concordar, né? Vamos ver se a gente consegue. Essa segunda pergunta de como podemos incentivar é justamente o que a gente vem fazendo, né? A gente vem disponibilizando, nós temos que ser exemplo, o Conselho tem que ser exemplo, né? Então, eu acho que como a gente sendo um exemplo forte, a gente consegue demonstrar que as pessoas têm aonde se apoiar, né? Os deficientes de todas as deficiências. Esse conselho não é um conselho específico para uma específica deficiência. Esse conselho é o conselho para todas as deficiências, né? Mas aqui não é porque eu sou da parte física, né, que eu sou cadeirante, que eu tô lá só para defender as pessoas com deficiência física. Não, eu tô lá para defender todas as deficiências, né? E essas conquistas que nós estamos tendo dentro do conselho é excelente para a gente poder fazer com que fortaleça mais a ajuda para as outras pessoas. Então, acho que essa é um jeito muito bom de a gente mostrar e eles terem a garantia de que a gente está lá lutando por todo mundo, né? Então, com relação a como a gente pode incentivar, né, as pessoas com deficiência, então, uma das formas que eu percebo que é extremamente eficiente e já foi demonstrado isso em inúmeras campanhas e campanhas, né, de tempo prolongado, eu sempre me lembro, por exemplo, da campanha Lixo que não é lixo, da campanha do olha que eu sou antigo, gente, da campanha do Sugismundo, da importância da higiene pessoal, da importância da limpeza dos ambientes. E isso começou aonde? Começou no ambiente escolar. Então, eu penso que uma forma de nós, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Curitiba, levarmos essa importância, a partir do momento que as pessoas com deficiência estão garantidas dentro do ambiente escolar regular, seja ele público ou privado, é nós começarmos a também fazermos campanha nas escolas, demonstrando, porque cada vez mais vai ter alunos com deficiência dentro das escolas, e aí nós irmos até as escolas, fazermos um trabalho. Eu já faço isso em algumas escolas, mas aí com uma iniciativa particular, e, gente, é surpreendente o resultado disso. O quanto os alunos, o quanto as crianças, e aí no nosso caso, do ensino fundamental, que é a competência, né, do poder municipal, o quanto eles acolhem, o quanto eles vão transformando o seu ambiente, o seu núcleo familiar, sua rede de amizades, de parentes. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo prático disso. Eu sou cego, sou usuário de cão-guia, e eu estive numa escola agora, no começo do segundo semestre de 2021. Sabe qual foi o fruto dessa visita? E foi uma visita de 2 horas. Foi a turma que eu visitei, ou as turmas que eu visitei, eles elaboraram um livro com a história do Roberto e do Dexter, com a história do deficiente visual, da pessoa com deficiência visual e do seu cão-guia. Eu posso garantir a vocês, essas famílias já estão sendo transformadas. E lá nessa escola tem alunos com deficiência. Então, o acolhimento que vai havendo, a inclusão vai acontecendo de uma maneira natural, de uma maneira
boa, de uma maneira saudável, e a gente vai demonstrando para essas pessoas, para esses alunos, para esses professores que não são pessoas com deficiência, que a pessoa com deficiência também, antes de ser com deficiência, é pessoa. E assim nós vamos mostrando as capacidades. Então, uma das maneiras que eu vejo é a gente aproximar essa conversa com os ambientes escolares. Acho muito importante. Eu tenho uma caminhada longa aí nessa área da pessoa com deficiência, e lá atrás, muito lá atrás, quando a gente ainda não tinha essa inclusão educacional, escolar tão forte, a gente já fazia isso de uma forma não exigida por lei, mas a gente levava estudantes de escola especial em escola comum para fazer essa inclusão, né, para fazer esse encontro. E eu curtia tanto aquilo porque eu via nas crianças um acolhimento muito diferente do que do adulto, né? A criança enxergava outra criança com deficiência como uma criança como ela, que é da forma que nós trabalhamos para que todos vejam, né? Então, assim, eu acho que a educação, as crianças, elas nos auxiliam muito nisso. Acho também, Roberto, que essa última conferência, com todas as metas que nós traçamos, também vai auxiliar muito. A partir do ano que vem, o Conselho vai estar fazendo visitas mensais às regionais, trazendo mais próximo do Conselho as pessoas com deficiência, né? Chegando mais perto delas, né? Não tendo só aquela reunião que acontece agora por conta da pandemia de forma online, antes presencial, mas também o Conselho indo até as pessoas com deficiência nas 10 regionais de Curitiba. Isso eu acho que também vai ser muito importante. Mas, sem dúvida, o papel do Conselho é esse, né? Um dos papéis, e muito importante, é incentivar as pessoas com deficiência a conquistar espaço, é incentivar a pessoa com deficiência que ela tem direito a essa visibilidade, né? É garantir, efetivar esses direitos, e a gente luta no Conselho, no Departamento, diariamente por isso. Vamos à terceira pergunta? Deixa eu só colocar um adendo sobre essa sua fala, sobre a criança, né? De mobilizar ela, saber das diferenças, das deficiências no meio, para ela ir crescendo com essa consciência. Eu tenho até um exemplo familiar, a minha netinha de 6 anos, quando nós vamos a um shopping, tudo, ela diz, vovó, olá, tem uma vaga para o carro, do homem sentadinho. Então, ela já conhece o símbolo da pessoa com deficiência. É muito importante, né? Mas eu vejo, assim, eu digo para vocês, e daí me sinto até velhinha de falar isso, mas a gente tem muito para trabalhar. Mas eu digo para vocês que a gente já conquistou muito. Muito, 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 muito. Né? Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, mais de 35 anos atrás, não se falava em pessoa com deficiência. Eu ainda peguei uma época que se escondia pessoa com deficiência, né? Então, assim, era muito traumático ter a notícia de uma deficiência. E eu acho que a gente foi trabalhando, né, a sociedade como um todo, para que as pessoas entendam que pessoas com deficiência fazem parte desse mosaico humano, né? E é isso, a criança tem um papel fundamental nisso. E eu acho que hoje os pais também têm essa cabeça mais aberta, eu pelo menos vejo muito isso, né, Mada? Que nem você está falando, os pais reforçando, incentivando, desde que também a inclusão nas escolas começou, isso também já foi um passo muito importante, né? Porque começaram a conviver e a perceber que essa é só uma característica daquele estudante, né? Que antes de ser um estudante com deficiência, é um estudante, antes de ser uma pessoa com deficiência, é uma pessoa. Vamos lá. Em 2021, no ano em que nós estamos, né, as pessoas com deficiência física, intelectual e sensorial ainda encontram muitas barreiras atitudinais, físicas e comunicacionais. Como fica o papel dos conselheiros em relação a essas barreiras? Vamos começar. A Dani pediu a vez. Vamos lá, Dani. Então, só complementando rapidinho a outra fala da Madalena. a anterior? Isso, rapidinho. A Denise, esse aqui é o meu sinal. Da Denise. Vocês falaram sobre as mudanças, né, as diferenças que nós percebemos hoje. Eu, Daniela, como eu nasci surdo. E antigamente eu tinha muita dificuldade na inclusão escolar, dentro da escola, na escola regular.
Quantas vezes eu já recebi um não da escola regular? Muitas vezes. A minha mãe, a minha família procuravam e finalmente encontraram uma escola que me aceitava, que me incluía no meio das crianças. Uma escola regular de crianças surdas. Aí, imagina, lá no passado era muito difícil. Hoje eu tenho uma filha que é surda também. Minha filha tem 9 anos. E eu percebo hoje que procurar uma escola é muito fácil. Uma escola inclusiva. Antigamente nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos consciência, né? Então parece que, de fato, a gente conseguiu criar essa consciência na sociedade. É claro que não é o ideal ainda para todos, né? Não é uma escola ideal ainda para todos. Mas nós já conseguimos conquistar muitas coisas com vários anos de luta. Era isso que eu queria falar. E agora sobre a outra pergunta que a Denise fez, sim. Com relação às barreiras. Isso. Nós que representamos o conselho, somos conselheiros, né? Nós temos um diálogo muito aberto, precisamos ter um diálogo muito aberto, uma comunicação clara, né, para ajudar a eliminar essas barreiras, as dificuldades que as pessoas encontram. Por exemplo, no momento atual, qual que é uma das principais barreiras da pessoa surda? É a comunicação, né? Comunicação, a informação acessível. E no Conselho, nós temos conseguido a garantia desse direito. Por exemplo, nós temos a forma de comunicação do telefone, né, para a pessoa surda, o TDD. Os bancos usam, a maioria dos bancos usam, alguns locais ainda continuam com essa tecnologia antiga, pede para a pessoa surda ligar no 0800. Como? Hoje, com tanta tecnologia, tantos avanços e conquistas, como que eles continuam usando essa tecnologia antiga, o TDD? Muito velho, muito antiga, é inacessível. Essa é uma barreira muito grande. Nós já entramos em contato com os bancos e mostrando essa dificuldade que a pessoa surda tem. Então, a gente vê a importância do conselho em nos ajudar nessa luta para eliminar essa barreira. Quem mais gostaria de falar de barreiras de acessibilidade? Todas, né, gente? Da atitudinal, que eu acho que é importantíssima, né? Todas, eu não sei se tem alguma que é mais importante que a outra, mas sem dúvida atitudinal, quando você acolhe, quando você trata a pessoa com deficiência da mesma forma que você trata todas as pessoas, você já derruba 90% de todas essas barreiras, porque a pessoa se sente acolhida, e se sente querida, e se sente... Sim. Né? O grande problema, pelo menos que eu sinto, são os olhares, né, que acabam sendo essas barreiras atitudinais. Os olhares, infelizmente, machucam mais do que deveriam e falam muito mais do que a pessoa quer falar. Então, realmente é uma coisa difícil que a gente tenta brigar todo dia para que isso não ocorra, né? Porque Júnior, nós vamos chegar lá, mas o olhar é difícil mesmo, né? Porque o olhar é difícil, em cada pessoa. A gente briga, o nosso conselho briga por melhores, para melhorar a construção, para deixar mais fácil a acessibilidade, mas infelizmente a gente ainda passa pelo grande problema dos olhares e daqueles que nem são olhares, que são, nós acabamos sendo, existe um grande estudo que nós nos tornamos invisíveis, né? E isso são coisas que nós, como conselho, estamos brigando para que diminua o máximo possível. O conselho é importante para isso, a gente está lá para brigar, a gente recebe todo dia, todo mês a gente tem as nossas reuniões, e sempre tem uma reclamação de alguma coisa referente a algum problema desses relacionados a isso, e a gente tenta discutir e leva, e são discussões de horas e horas e horas. Normalmente a gente
acaba extrapolando os horários das nossas reuniões justamente por causa dessas discussões, que não são discussões fáceis, pois a gente está conversando sobre um problema da nossa cidade inteira, né? Que tem que resolver o problema da cidade inteira. Então, realmente, é muito difícil, mas a gente vai indo de pouquinho em pouquinho e vai tentando resolver. Infelizmente, tem alguns que são maiores, né? Os atitudinais são mais difíceis. Porém, a gente vai chegar lá. Um dia a gente consegue ficar um pouco melhor, que a gente consegue ter essa cidade linda e maravilhosa, como o nosso prefeito fala, né? Que ela seja totalmente inclusiva. Você sabe que a campanha anual do Conselho, que não foi feita esse ano, em função de todos os problemas, né, de orçamento e pandemia, essa campanha também ela é muito importante, né? Porque, como o Roberto disse, planta a sementinha, né? Como o Sugismundo, como o lixo que não é lixo separe, é isso mesmo. Então, a gente fez uma bem bonita, grande, sobre acessibilidade atitudinal. A gente já fez sobre empregabilidade, a gente já fez sobre vaga de estacionamento, a gente já fez sobre símbolo internacional da pessoa com deficiência, a gente já fez sobre terminologia adequada, mas nós temos que continuar fazendo, porque a informação é muito importante. Talvez com informação as pessoas reflitam, né, Júnior? E deixem de ter esse olhar ou de não olhar, né? Sim, sim, sim. O que eu brigo muito e o que eu falo muito aqui dentro da associação é que a gente tem que começar de baixo, é a educação lá embaixo. O meu filho, por exemplo, não tem esse olhar, porque quando eu me acidentei, meu filho tinha 10 meses. Meu filho, com 1 ano, ele brincava na minha cadeira para cima e para baixo. Ele estava presente quando eu vinha na associação fazer reabilitação, ele estava no meio de pessoas com deficiência, né? Então eu tenho certeza que meu filho não tem esse olhar. Mas, por exemplo, um amiguinho dele tem, né? Um amiguinho, naquele tempo amiguinho, né? Meu filho hoje já tem 22 anos. Um amigão então, já, né? já é um amigão. Então é bem complicado mesmo, né? Mas são coisas que a gente vai lutando para diminuir o máximo, né, Denise? Mada. Olha, eu penso sim que, antes de tudo, claro, tem barreiras. Eu mesma me sentia com vergonha de não poder acessar certos lugares, porque pensava que porque eu não conseguia, mas não, a vergonha de quem não facilitava para que eu pudesse conseguir chegar naquele lugar. E eu fui vendo que, quando eu comecei a clamar, a reclamar e a pedir ajuda, ir atrás de órgãos competentes, que é esse o papel do conselho, né? Cobrar, falar diretamente do que a gente está passando, as coisas não são tão fáceis, mas também não é difícil. Porque começa a mudar, né? Começar a falar, começar a mudar, porque você incomodando, eles acabam percebendo. Então, acho que não é uma questão, o conselho não é incomodar, o conselho é conscientizar, né? Conscientizar que nós temos as nossas barreiras e nós temos que facilitar para a nossa vida cotidiana do dia a dia, né? Porque nós precisamos ir numa padaria. Aqui, eu não podia ir na padaria, só meu marido, porque não tinha uma rampa para eu subir. Aí o meu marido foi lá, conversou, disse, ele fez uma rampa. Então, tudo vai da gente conversar, buscar, né? E ir atrás. E não ficar só na sociedade. E a gente mesmo ter atitude, né? Se mostrar para a sociedade. Ir numa festa, sou deficiente, sou. Quero dançar? Danço. Quero pintar o cabelo de platinado? Pinto. Quero fazer uma tatuagem? Pinto. Chamar a atenção que eu sou igual a qualquer outro. E é assim que eu me coloco diante da sociedade. Roberto, você fecha essa questão quanto à acessibilidade, quanto a barreiras atitudinais, as barreiras. Eu arriscaria dizer que as barreiras, elas não têm hierarquia. elas são, seja quais forem, né? Ou seja qual for a barreira, mediante a pessoa com deficiência, ela vai causar uma exclusão. Então, se é uma barreira arquitetônica, se é uma falta de uma rampa de acesso dentro das normas da BNT, né? Não adianta fazer uma rampa de acesso que a gente chama de lança cadeirante. Então, a questão de um intérprete de Libras para garantir a comunicação e a informação, o piso podotátil direcional, principalmente naqueles ambientes externos onde você não tem como utilizar a faixa predial como referência, e
atitudinal. A atitudinal a gente percebe claramente. Eu confesso para vocês que a partir da deficiência visual, o olhar não me incomoda. Entretanto, a gente percebe as respirações, a gente percebe o tom de voz. E eu, desde há muito tempo, até pelo meu temperamento, pela minha personalidade, não é algo que me incomoda. Pelo contrário, me desafia e me motiva. E eu tento levar isso para as pessoas com deficiência, quando eu tenho oportunidade, quando eu tenho convívio, e levo da seguinte forma: gente, o fato da gente ser pessoa com deficiência não nos faz melhor nem pior. Agora, se o outro nos trata de maneira grosseira, deseducada, ou com a intenção de nos deixar, nos excluir, cabe a nós também nos defendermos e demonstrarmos. E nós podemos fazer isso como? Tendo conhecimento. Gente, temos leis que garantem nossos direitos. Então, vamos conhecer a legislação e vamos exigir a obediência, porque lei não pede respeito. Lei, ela exige a obediência. Então, Tem que nós ser estamos cumprida. aí, tem que ser cumprida. Diferente de outras normas sociais, se eu não cumprimentar quem passa do meu lado, não tem nenhuma lei que me obrigue a cumprimentar quem passa do meu lado. É uma norma social. Agora, se tiver ali naquela rua uma placa de velocidade de 30 km por hora e o sujeito passar a 120, vamos lá, seja a autoridade policial ou seja o radarzinho, não vai falar: olha, queridinho, você viu que lá na lei de trânsito, quando você vê uma placa, você deve respeitar. Não! Já vai chegar direto o quê? Uma multa, e aí o camarada vai: puxa vida, passei acima da velocidade, vou ter que, né, me enquadrar nisso, não posso mais passar. Então, da mesma forma, é a sociedade humana. Muitas das vezes as pessoas se escondem para dizer que não sabia, mas quando a lei está produzindo efeito, independe. Nós estamos aí, nós vivemos um regime chamado um regime democrático de um Estado de direito. Então, nós precisamos ter claro isso. Nós temos as leis que nos garantem e nós, pessoas com deficiência, precisamos, e os familiares, não tem que se sentir envergonhado disso ou daquilo, de modo algum. E eu falo isso a partir, já que todos contaram experiências, né, próprias, eu parto isso a partir de experiência com a minha própria família, com a minha esposa e minha filha. Eu chego e, poxa, se tem uma vaga para pessoa com deficiência e eu tenho o direito de usá-la, eu vou usá-la. Agora, se eu encontro um carro sem credencial, sem uma pessoa com deficiência, seja como passageiro, seja como condutor, fazendo uso disso, não, aí não. Aí a gente precisa agir, precisa contribuir com as autoridades para mostrar que aquilo não pode acontecer. E a barreira atitudinal, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa enfrentar. E como é que a gente enfrenta? Um caso bem prático. Fui, por exemplo, a um cartório para fazer um reconhecimento de firma. E isso pós-2016. E lá foi me dito que eu precisava ter 2 testemunhas. Eu falei: não, a lei brasileira de inclusão me garante. Inclusive, tem um artigo específico falando sobre questão notarial, questão de cartório. Aí a pessoa do outro lado do balcão disse: não. Eu falei: por favor, chama o tabelião para mim, chama o responsável. Aí o responsável chegou, eu mostrei para ele, inclusive, o artigo. Ele falou: não, ele está certo, pode fazer. Então, quer dizer, cabe a nós também sermos atores e protagonistas de levar a informação correta. E dessa forma eu creio que a gente vai afastando as barreiras e vamos conquistando a nossa inclusão, vamos conquistando o nosso espaço. Vamos avançando, né? Sempre avançando. Sempre andando para frente. Então, isso, e para a gente ir encaminhando, então, para finalizar, temos uma última pergunta, que é a seguinte. Em 2008, a ONU lançou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo nosso país,
com equivalência de emenda constitucional, reconhecendo como um instrumento de maior respeito aos direitos humanos e assumindo compromissos, obrigações e oportunidades para as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida em todo o território nacional. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é um conjunto de normas destinadas a assegurar e a promover, em igualdade de condições, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania, e foi instituída em 2015. Vocês acham que sem essa convenção e a LBI, a garantia dos direitos das pessoas com deficiência estaria avançando como está, como hoje? Ou não? Será que a legislação auxiliou ou não? Eu vou, pela primeira vez, começar os comentários, Denise. Vamos lá. Não. Os não últimos serão os primeiros. Isso, não teríamos a conquista desses espaços. Não teríamos. Por quê? O que a convenção trouxe que foi uma grande conquista? A convenção, ela deslocou a deficiência, ela tirou a deficiência da pessoa e colocou de uma forma relacional, ou seja, a deficiência é uma relação entre a pessoa e as barreiras oferecidas pela sociedade. Esse conceito que traz para o meio a deficiência, ele foi uma gigantesca importância, um gigantesco avanço, porque a partir daí a gente percebe que não é o cadeirante que não consegue subir escadas, é o engenheiro e o arquiteto que deveria ter colocado ali uma rampa de acesso. Não é o cego que não consegue ler um livro impresso em papel. É a editora que não fornece esse livro em formato digital acessível. Não é o surdo que não consegue falar comigo. Sou eu e a sociedade que não sabemos Libras para nos comunicar com o deficiente visual, com o deficiente auditivo. Não é a pessoa que é deficiente, é um meio. Então, de forma resumida, eu dou início dessa maneira aí, nessa excepcional pergunta. Quem gostaria de continuar os comentários? Dani. É importante. Só que a gente não está escutando ele. Eu concordo com a fala do Roberto. É muito importante o que o Roberto falou. Essa mudança, né? Se não tem essa mudança de lei, não tenha o progresso, não tem o desenvolvimento. Porque as barreiras atitudinais, elas precisam ser rompidas. Também precisa da educação na sociedade. O Roberto falou antigamente, né? A lei, ela falava assim, que a pessoa com deficiência, a pessoa deficiente, né? Mudou o termo, né? Pessoa com deficiência, né? Então, infelizmente, algumas leis são muito antigas e ainda usam termos portador de deficiência. Precisa, aos poucos, mudar. A gente precisa influenciar, né? Mundialmente, né? Essa influência mundial é muito importante. E a LBDI está influenciando essa mudança nessa educação da população. Também eliminando essas barreiras atitudinais. Sem dúvida. Eu que trabalho no Departamento de Direitos, falo para vocês, se não fosse a legislação, tendo a legislação, a gente pode chegar e falar, está na lei, você não pode recusar matrícula, está na lei, você tem que ter acessibilidade, está na lei, garanta tantos % de estacionamento, está na lei, tem acessibilidade comunicacional. Se não for a lei, você vai, claro, continuar o trabalho de convencimento, né? Mas a lei exige, e a lei determina, e a lei faz com que a pessoa pague por isso se ela não cumprir, né? Algo como o Roberto falou, assim, é claro que a gente gostaria que
isso viesse lá de baixo, não precisasse ter leis, né? Mas gostaríamos de ser o mais comum possível como a gente é, né? Mas, infelizmente, necessitamos das leis. Seria bom se a educação viesse lá de baixo da base ainda, se fosse comum ter alguma matéria que fosse... A matéria de cidadania, por exemplo, quando eu estudava, quando eu comecei, assim que eu saía da pré-escola, quando eu comecei o ginásio, isso naquele tempo, né? Que era ginásio, hoje eu não sei qual que é a definição. Ensino Fundamental, mas... ciclo 2. Então, para você ter uma ideia. Então, faz tempo que eu fiz isso, né? Ainda se tinha, na quinta série, ainda se tinha aula de civilidade. Hoje em dia não se tem mais. Então, é uma coisa legal, é interessante para as pessoas aprenderem a conviver umas com as outras, né? Às vezes falta um pouquinho. Mas por que essa aula? Poxa, talvez nessa matéria se colocasse o como conhecer as pessoas com deficiência, o como tratar. Até há 2 semanas atrás eu fui participar de um evento onde me pediram para ensinar para os funcionários da empresa ali como é que se tratava uma pessoa com deficiência, qual seria a melhor abordagem. Eu falei assim, do mesmo jeito que vocês abordam qualquer outra pessoa. É claro que às vezes tem que ter um olhar um pouquinho diferente, porque é cadeirante, mas pergunta se precisa de ajuda. Você não precisa tratar ela diferente com nada. Era um local de escaladas, né? Falei assim, se a pessoa está vindo aqui é porque ela tem uma total independência. Ela consegue fazer muita coisa sozinha. Tem coisas que não, como pessoas que amam também não. Mas é só tratar normal, conversa, pergunta se a pessoa Pergunte para precisa de ela, ajuda. né? Exato, converse com ela. A pessoa não é porque é uma pessoa deficiente, não é porque ela é cega, não é porque ela está na cadeira ou alguma outra deficiência, que ela não consegue, a não ser o mudo, né? Mas o mudo tem um meio de se conversar, que ela não vai poder conversar com você diretamente. Então, é só tratar como uma pessoa normal, tão simples, né? E infelizmente a gente precisa de leis que obriguem as pessoas a nos tratarem como pessoas normais. Isso é uma infelicidade. As leis ajudam e muito, justamente por isso. Elas vieram, assim, foi um salto muito grande. Eu sou deficiente há 21 anos, então eu conheço o lá de trás, foi em 2000 que eu tentei, então eu peguei bem essa transformação, essa mudança de o deficiente estar saindo de casa e estar conquistando coisas, né? Conquistando o mundo. Exato, conquistando o mundo e o pessoal indo para frente. Então, assim, as leis ajudam bastante, mas infelizmente muitas pessoas não conhecem as leis. E aí a gente tem que impor. Aí a pessoa com deficiência passa como se a empresa tivesse sendo obrigada a fazer. Elas estão sendo obrigadas, elas têm que seguir a lei. Mas não é porque o deficiente quer que você siga a lei, é simplesmente porque a lei tem que ser seguida, né? Poxa, Na verdade, eu acho, Júnior, que caminhamos para um mundo, eu sempre digo, que, por exemplo, o nosso departamento, que é um departamento de direitos, deve acabar, porque isso tem que ser introjetado na sociedade como um todo, todos serem tratados da mesma forma. Ainda precisamos de leis, ainda precisamos, mas vai um dia, tenho certeza. Sim. Não sei se eu vou ver, mas eu espero que sim, porque eu já vi muita mudança, então eu espero que não precise mais. Assim, eu tenho certeza que não vai ser agora, talvez lá pelo meu neto, talvez pelo neto dele. São passinhos pequenos, mas o que importa é que a gente está dando esses passos, né, Denise? A gente está conseguindo, o conselho está aí para isso, para que a gente vá colocando isso na cabeça das pessoas e que vá mostrando que, poxa, as dificuldades não estão, as deficiências só são visíveis porque o ambiente em volta mostram. Agora, se o ambiente todo em volta for todo acessível, se todo mundo tiver o respeito pela pessoa, a deficiência desaparece. É tão lindo. Na instituição nós temos muitos atletas. Então, muitos atletas vão para o Centro Paralímpico de Treinamento lá em São Paulo. Lá em São Paulo não existe deficiência nesse Centro Paralímpico. Por quê? O centro é totalmente adaptado. Nenhuma pessoa vai falar assim, o deficiente lá... Não, é uma pessoa normal, comum, porque o ambiente todo já está todo adaptado, as pessoas que trabalham lá já conhecem, tem toda essa motivação. Então, assim,
se trata um deficiente como uma pessoa normal, porque se ele não conseguir é porque ele não tentou, né? Ou talvez ele não consiga, então ele pede ajuda. Mas o ambiente é todo fácil, então fica mais difícil de se encontrar a deficiência. Isso é uma coisa que a gente está lutando aí como conselho e que vão ser coisas, são passinhos pequenos, né? A gente vai passinho por passinho, pezinho por pezinho, mas um dia a gente chega lá, Denise. É o que a gente Com quer. certeza. Né? E a questão da importância das leis, Denise, a lei, ela pega quando ela traz uma sanção, quando ela traz uma penalidade quando não cumprida. O exemplo claro disso É a lei de cotas, né? a lei de cotas. Outra é a lei do livro de 1998, que trazia dentro dela um artigo que falava assim: para a pessoa com deficiência visual, os direitos autorais são afastados desde que a elaboração do livro seja sem fins lucrativos. Ok. O que isso significa? Que se fosse solicitado por uma pessoa com deficiência visual um livro em formato acessível, a editora tinha que fazer. Porém, essa lei não trazia nenhum tipo de sanção. De 98 a 2015, ficou esse vácuo. Ou seja, a gente dependia, nós, pessoas com deficiência visual, seja cegos ou baixa visão, nós dependíamos de instituições para adaptar o livro para nós. A partir de 2015, com o sancionamento da Lei Brasileira de Inclusão, que traz um artigo determinando que é crime a recusa de fornecimento do livro em formato digital acessível, mudou completamente a realidade. Nós hoje podemos ir a uma livraria, como já aconteceu comigo, comprar um livro em papel impresso, entrar em contato com a editora e a editora te fornecer esse item em formato digital acessível. Então, graças à lei, né? Graças à lei. Então, eu vejo a questão da necessidade da lei para que a sociedade, em não tendo feito de forma espontânea e voluntária essa inclusão, ela vem e fala assim, não vai cumprir, então vai ser sancionado. E aí vai a coisa descer começa goela a rodar. abaixo, né? É como diz popularmente, né, Denise e todo mundo, vai ter que engolir com farinha. Isso é ser pessoa com deficiência chata? Não sei. Eu vejo como sendo pessoa com deficiência consciente e que sabe aqui ela tem direito. E aqui ela tem para buscar uma qualificação, para buscar uma profissionalização, para buscar uma socialização. E vamos lá, vamos fazendo. Vamos lá, nós temos que encerrar, porque o nosso momento, né, nosso horário está em cima. Mas a Amada, ainda vou passar a palavra para ela. Eu adorei esse bate-papo, achei que foi super rico. Amada, por favor, encerre com as suas considerações. Olha, eu quero pedir, as leis foram muito importantes. Eu, com 59 anos, tenho poliomielite, e antes da lei as coisas eram bem mais difíceis. Após a lei, conseguimos o nosso espaço com direito. Assim como tem leis para pessoas com não deficiências, leis civis, as leis têm que ser cumpridas e têm que ser feitas. A LBI veio nos ajudar, e muito, em todas as áreas, no trabalho, no social, no cultural, enfim, nas barreiras. E o que eu só queria deixar a minha consideração, o protagonismo empodera e concretiza a inclusão. Então, nós temos que tomar parte da nossa deficiência e continuar a luta, cada um pela sua deficiência e todos por todas as deficiências. Foi um prazer. É isso mesmo. Isso aí, Mara. Júnior, considerações finais? Olha, eu só tenho a agradecer e deixo sempre aberto, né, o nosso trabalho como conselheiros aqui. Não é fácil a vida para pessoa com deficiência, mas todo mundo fala que a gente é guerreiro, né? Então, vamos lá continuar sendo guerreiro e brigando aí para tentar fazer o máximo possível para que, no futuro, pessoas consigam ter uma vida melhor. A gente está passando por isso para que, lá no futuro, tenhamos condições, as pessoas tenham condições melhores do que nós temos hoje. Então, essa é a nossa briga
que vai ser para o resto da vida, né? Constante, contínua e diária, né, Júnior? Exatamente, Denise. Dani, suas considerações finais. Então, eu quero complementar que a lei é importante para a nossa vida, mas também é importante a sua participação da pessoa com deficiência, que ela continue, né? Também eu quero agradecer a todos vocês que participaram da live, esse bate-papo foi muito gostoso, quero continuar outras vezes, mas infelizmente o tempo passou, né? Mas a gente pode fazer outras lives futuramente. Sem dúvida. Também, que todos vocês continuem a lutar, que continuem, tenham paciência, né? Com o conselho, que todos nós acreditamos que nós conseguimos fazer, que os cidadãos, que todas as gerações, elas possam, de cidadãos, possam continuar, né? Vendo as melhorias feitas pelo Conselho. E a cidadania possa ser completa. Isso mesmo. Obrigada, Dani. Roberto, por favor, para encerrar. Como consideração final, eu vou voltar na Convenção e na Lei Brasileira de Inclusão. 2 diplomas legais feitos por pessoas com deficiência. Por isso, a eficácia desses 2 diplomas. Na Convenção, mais de 800 pessoas com deficiência do mundo todo, junto com os diplomatas da ONU, elaboraram a Convenção. Dentre eles, eu sempre cito o Dr. Ricardo Tadeu, daqui de Curitiba. O Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca foi um dos integrantes. Na Lei Brasileira de Inclusão, o modelo foi seguido. Foi uma lei que tramitou no Congresso durante 15 anos. E teve a participação de inúmeros movimentos de pessoas com deficiência, como o movimento Cidade para Todos, o movimento da leitura pelo livro acessível, e tantos outros movimentos de pessoas com deficiência. O artigo 4268 foi elaborado dessa forma, o que fala sobre o livro digital acessível e sobre os parâmetros para considerá-los dessa maneira. Então, gente, é exatamente o que foi falado por todos aqui, o protagonismo. Por isso surgiu a frase da Convenção e que é a nossa bandeira. Nada sobre nós sem nós. E vamos em frente. Denise, parabéns por toda a iniciativa do Conselho e que a gente possa, cada dia, fazer um pouco mais, sem pausa, mas com consciência. Muito obrigada, eu agradeço a participação de todos. Na verdade, o Conselho não sou eu, o Conselho somos nós, né? Então, vamos fazer sim, vamos fazer mais. Eu acho que a legislação é super importante, ela nos respalda. Eu gostaria de encerrar com uma reflexão sobre a lei de cotas, né? Hoje, as empresas contratam pessoas com deficiência e muitas delas ainda não da forma adequada, mas porque elas têm que cumprir essa lei, né? E muitas vezes, quando elas vão cumprir a lei, elas têm a oportunidade de conhecer a pessoa com deficiência, ver que não existe nada de capacitismo, e sim de qualificação, de comprometimento, de competência, e passam a ter um outro olhar sobre a pessoa com deficiência. Então, assim, vamos seguir em frente, vamos parabenizar as leis, vamos celebrar esse dia, porque a gente só conquista, e só conquista. E vamos continuar conquistando cada vez mais. Um beijo bem grande para cada um de vocês, muito obrigada pela participação, obrigada mais uma vez aos intérpretes de Libras e aos meus queridos conselheiros e amigos que estão nessa sala. Até mais. Viva 3 de dezembro! Viva 3 de dezembro, um beijo, abraço a todos e vamos construir uma cidade para pessoas. Vamos em frente. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.